Olha, pessoal, o que o Senhor nos mostra nessa passagem de Jeremias 38, do versículo 1 ao 13. Olha só o que o Senhor fala para nós nesse livro de Jeremias, no capítulo 38. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra e que o Senhor possa falar com você como o Senhor falou comigo. Essa palavra que eu estou trazendo hoje foi uma que Deus me deu agora, nesta manhã dessa quinta-feira. Então eu vou ler aqui e vou falar o que eu compreendi. Igual eu falei para vocês, eu não sou pregadora, eu sou apenas uma serva de Deus e eu estou passando para vocês assim, o que o Senhor pôs no meu coração, o que eu compreendi com essa palavra. Às vezes, quando você lê ela, Jeremias 38, e até o versículo 13, do 1 ao 13, Deus vai falar com você de outra maneira e você vai compreender de outra maneira, sem ser a maneira que eu vou falar para vocês agora, que Deus me deu no meu coração, tá bom? Então, que você abra o seu coração e que Deus fale com você através dessa palavra. E você, que às vezes não tem uma Bíblia, como eu falei, procure ler a passagem da Bíblia. Aqui é o Senhor falando com nós, tá bom? E deixa o Senhor falar com você. Então, vamos lá. Jeremias confinado numa cisterna. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passu, Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. É uns nomes, né, desse pessoal. Então, esse pessoal, gente, eles ouviram o que Jeremias estava falando com o povo, porque Jeremias era o quê? Um profeta. E o Senhor colocou algo no coração de Jeremias para falar com o povo daquela cidade. Então, esse pessoal que ouviram, esses que eu acabei de falar o nome, eles ouviram que Jeremias estava falando ao povo e interpretou mal, né? Já houve ali o quê? Uma sementinha do diabo para trazer o quê? Uma discórdia, para trazer o quê? Um mal entendido e ali se levantarem contra a vida do profeta Jeremias. E bem assim é para com as nossas vidas. O que acontece? Às vezes Deus nos usa para falar algo para alguém ou para trazer uma palavra e às vezes a pessoa não está com aquele coração aberto. Satanás usa, coloca uma sementinha ali para a pessoa ir contra aquela pessoa que às vezes está tentando ajudar ela vai contra porque Satanás coloca uma semente. Foi o que aconteceu aqui no primeiro e no segundo versículo aqui de Jeremias. No 2, olha só o que o Senhor mandou Jeremias falar ao povo. Jeremias, o profeta. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste. Então o Senhor falou que aquele que permanecesse ali ia morrer pela peste, pela espada, ia passar fome. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então o Senhor mandou o profeta Jeremias falar ao povo que se eles se rendessem ao rei da Babilônia, eles iam sobreviver. Por quê? Porque quando o Senhor dá uma palavra para nós, faça isso, manda alguém ou um profeta falar com você, um profeta que seja profeta do Senhor, que você vê que tem uma vida reta, uma vida na presença do Senhor, que dá bom testemunho. Esse sim é um profeta. Quando um profeta assim, você tiver em algum lugar, em alguma igreja, falar com você, é o caso aqui, está falando com o povo. Falou que se o povo não saísse dali, se entregasse, eles iam o quê? Sobreviver. Então, quando o Senhor fala, Ele o quê? Ele fala para você ficar no lugar, Ele te sustenta.
Ele cuida de você. Olha o 4. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ó, pra vocês verem, esses líderes, que é os que eu li lá no começo, entenderam tudo errado e falou que Jeremias deveria morrer. Ele está descorajando os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas sua ruína. Então ele estava falando que Jeremias estava desencorajando o povo, só que Jeremias não estava, ele estava o quê? Encorajando o povo, dando a eles o quê? Uma direção certa que o Senhor tinha dado a eles ali para permanecer. Então, no 5, o rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pôde opor-se a vocês. Então, o rei não opôs a aqueles líderes lá e deixou eles se levantarem contra Jeremias. 6. Assim pegaram Jeremias, jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de corda para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Então eles pegaram Jeremias, gente, por um mal entendido que eles entendeu, e jogou Jeremias dentro de uma cisterna, um buraco. Olha o que Deus fez. O Senhor, como cuida do seu profeta, bem assim cuida de nós quando nós estamos numa situação como a de Jeremias, de estar dentro de uma cisterna, de um buraco. O Senhor está ali cuidando de você. O Senhor usou quem? Olha o 7. Mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Obed-Meleque saiu do palácio e foi dizer: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então Ebed-Meleque foi usado por Deus para ajudar quem? Jeremias, que estava dentro da cisterna, porque naquela cidade havia fome e Jeremias estava ali dentro daquela cisterna, e o Senhor não queria que acontecesse nada com Jeremias. O Senhor usou uma pessoa lá para ajudar o seu servo, o seu profeta. Bem assim somos nós. O Senhor usa pessoas para nos ajudar quando estamos em situações que às vezes a gente pensa que não vai dar conta, e o Senhor usa. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, etíope: leve com você 3 homens sobre suas ordens, retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre suas ordens, foi à sala que fica debaixo da tesouraria, pegou alguns trapos de roupa e jogou para Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos nos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez, e assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Então o que aconteceu? Jogaram ele na cisterna por um mal entendido, mas o Senhor cuidou de Jeremias ali dentro daquela cisterna, que ele poderia ter caído de mau jeito, ter morrido, mas o Senhor cuidou, o Senhor sustentou, e o Senhor usou uma pessoa para ajudá-lo. Bem assim somos nós. Essa é a palavra que o Senhor me deu, que quando nós estamos numa cisterna, num buraco, numa situação ruim, em algo que não tem jeito, Deus usa pessoas para nos ajudar, e o Senhor nunca nos deixa só. Você pode estar num buraco, numa cisterna, como Jeremias, mas o Senhor está ali com você, passando aquela situação. Então é o que eu digo a você: não desista, busque ao Senhor, anseie por Ele, porque Ele está com você no controle de tudo e cuidando de você em cada situação da sua vida. Que Deus te abençoe.